logo após um dia eu estar muito sobrecarregado de tantos pensamentos negativos e tentar tirar minha própria vida. Esse foi o momento que eu mais vi que eu precisava de ajuda. O Brasil ele tem aumentado o número de suicídio. Então, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Tendo em média mais de 11 mil casos registrados. E a gente, sabendo desses dados, possa ter uma atuação mais efetiva sobre o comportamento de pessoas e situações de risco que as pessoas podem correr com relação à temática do suicídio. É importante realmente que as pessoas tenham condições de identificar os indicadores, o que leva ao suicídio. O suicídio está altamente relacionado com a depressão. Os sintomas da depressão, tudo é rebaixado, o humor é rebaixado, a pessoa não tem vontade de sair, não tem vontade de se olhar, né? O sentido da vida dela tá vazio, né? Ela tá muito triste. Então, a principal queixa da depressão é aquela tristeza profunda, aquela angústia. Eu me sentia realmente solitário, então o meu desejo era de me fechar ainda mais. Então, quanto mais pessoas eu via à minha volta, mais eu queria me afastar delas. Porque não importa quantas pessoas tivessem ao meu redor, quantas pessoas dissessem que me amam, que se importavam comigo, eu não sentia que o amor que eu, na minha visão, dava para essas pessoas era retribuído. Algumas pessoas, a partir de alguns momentos mais difíceis da vida, elas sinalizam a necessidade de ajuda. Você pode conversar com um amigo, sempre procurar alguém. Eu acredito que o primeiro ponto é o contato bem aberto e um diálogo muito claro com os familiares. A gente precisa ter alguém que dê força para nos ajudar a sair dessas crises. Independente de quantos colegas, né, eu tivesse ao meu redor, pessoas que eu achava que eu podia confiar, né, quando eu contei para elas que eu precisava de ajuda, né, elas meio que não ligaram. Mas quando eu recorri à minha mãe, ao invés dela me julgar, ela me confortou falando: não, filho, nós vamos procurar ajuda porque eu me importo com você. E pela primeira vez, quando ela disse isso, eu senti que realmente alguém se importava comigo. Você precisa buscar ajuda quando você tem depressão, principalmente assim, primeiramente, a depressão é um momento que você vai se perceber, por isso que você vai se deprimir. Mas é um momento que você percebe que do jeito que tá não dá para continuar. Então aí você vai procurar ajuda, ou com um profissional seria o mais indicado, um psicólogo, para você iniciar uma psicoterapia, que é a questão do autoconhecimento, né? E com certeza essas pessoas, elas, né, devem procurar ajuda, porque isso não é de momento. Isso não é uma coisa que vai passar, não é uma coisa da idade. É um problema sério. Isso não é frescura, não é besteira. A pessoa não precisa de ter vergonha. Eu sei que às vezes acontece. É preciso que a pessoa busque ajuda, procure ajuda de pessoas confiáveis. Se ela não tiver, procure ajuda de um profissional. Muitas pessoas hoje passam por isso. Isso é uma coisa muito comum. Infelizmente, a sociedade está adoecendo. Isso tem a ver com a falta de relacionamentos presenciais. Isso tem a ver com o imediatismo das pessoas, com a valorização da questão estética e não da essência. Então, as pessoas precisam, nessa situação, precisam de buscar ajuda, falar o que sente. Isso é importante. Eu diria que vale a pena lutar e que a vida tem sentido. Porque às vezes a gente pensa que a vida ela não tem nenhum sentido, né? Que o sentido da vida é morrer. E não é verdade. O sentido da vida é buscar saber qual é o sentido. Cada um tem um sentido de viver. Alguns querem trabalhar, outros querem alcançar o sucesso. Mas a gente tem que descobrir qual é o sentido da nossa vida.